Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Abra comigo, irmãos, a palavra de Deus. Marcos capítulo 14, irmãos. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. Marcos capítulo 14, versículo de 28 a 37, irmãos. Antes de eu fazer as minhas considerações, vamos ler a palavra de Deus, aí os irmãos já se acomodam, né? Se não ficam falando aqui, os irmãos vão ficar de pé. Marcos capítulo 14, desculpa, irmão, 13, só volta um pouquinho, versículo 24 a seguir, irmãos. Marcos 13, 24 até o 37. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus, ou melhor, 28, irmãos. Aprendam, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês já sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. 32, irmãos. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. E como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade a seus servos e a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ele ordena que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, se à tarde, à meia-noite, ou ao cantar do galo, ou se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não encontre vocês dormindo. O que eu digo, porém digo a vocês, digo a todos, vigiem. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Trago aqui a saudação do nosso pastor Fábio, pastor presidente dessa igreja, não é? E eu fico muito feliz, junto com a minha esposa, de poder estar aqui cooperando com o pastor Tirei nessa noite, né? Muitos rostos novos, não é? Muitos aqui com certeza não me conhecem, mas quando esse trabalho começou lá em cima, não aqui nesse salão, lá em cima, pastor Valdomiro Novaes, que muitos aqui conhecem, andei muito com ele aqui nesses becos, nessas vielas, nas olarias que tinham ali, fazendo discipulados, cultos domésticos. Eu fico feliz, irmãos, fico muito feliz, pastor, de olhar para essa igreja e ver, né? E ver ela crescendo, irmãos. Eu fico feliz, irmãos. Eu fico com meu coração alegre, porque eu sei como começou lá atrás, e eu sei o trabalho como que foi tão difícil, né? Foi muito difícil, eu sei. Conheço algumas pessoas aqui, Mancida lá atrás, né? Que já se conhecem há muitos anos, nossa irmã. Algumas pessoas já nos conhecem, o Milton, né? Eu troco dele, Milton, né? Ele está lá dentro. Mas enfim, irmãos, para nós é uma alegria de poder estarmos aqui para que a gente possa, falar um pouquinho da palavra de Deus. Como o pastor disse, até o mês de fevereiro desse ano, passamos 4 anos, a última congregação, pastoreando a congregação de Jardim Mirante, e por enquanto a gente continua ali sentadinho, quietinho, na sede. Está muito bom, não é? Sentar e ouvir é melhor do que falar, irmão. Então a gente está ali sentadinho, cooperando com o pastor, já há algum tempinho. E a gente está aí, de vez em quando, dá uma saidinha aqui, e o pastor Odilei teve coragem de me chamar para vir aqui hoje, né? Não sei se o senhor vai ter coragem de me chamar de novo, mas ele teve coragem de me chamar para vir aqui hoje, e eu estou aqui, irmãos. E eu confesso aos irmãos, não vim aqui para brincar com os irmãos, não vim aqui trazer uma mensagem requentada, não fui procurar uma mensagem que ao longo de todos esses 15, 16 anos aí, em igrejas, fui buscar uma lá, escolhi a dele, falei, é essa que eu vou levar. Não, passei a semana toda orando, buscando de Deus, e pode ser que nessa noite, você não ouça aquilo que você quer ouvir,
mas eu não tenho dúvida que você vai ouvir aquilo que Deus quer que você ouça. Aleluia! Então, nessa noite a gente quer então falar um pouquinho com a igreja a respeito de um assunto bastante, irmãos, complexo e bastante assim, difícil de falar, não é? Porque isso envolveria falar de muitas coisas, mas eu não quero cansar os irmãos nessa noite. Mas a leitura que os irmãos assim observaram, os irmãos observaram que Jesus aqui, ele dá algumas instruções para os seus discípulos sobre coisas que haveriam de acontecer, né, tanto no presente como no futuro. E eu lendo essa palavra, eu não consegui sair dessa palavra a semana inteira, e eu falei: Senhor, o que eu vou falar com essa palavra? E eu, de tantas palavras, de tantas leituras, de tantas meditações, não é? Aí eu consegui entender o que Deus queria transmitir a mim e a transmitir aos irmãos nessa noite. Então, nessa noite, irmãos, eu quero falar sobre um tema assim bastante fácil de compreender. Não sou um homem profundo de palavras, mas eu sei falar do meu Jesus. Eu sei dar conta da minha fé. E é isso que nessa noite eu quero transmitir aos irmãos, não é? Distração é o maior inimigo do crente. Se conseguiram entender, não? Distração é o maior inimigo do crente. Aí a gente fala: mas é o pecado que é o nosso maior inimigo, o diabo. Não, são inimigos, mas eu te garanto para você que a distração nossa é o nosso maior adversário. E é isso que nessa noite então a gente vai conversar um pouquinho aqui, não é? Para que a gente possa chegar numa conclusão nessa noite. Você já parou para conversar com alguém e de repente você passa alguns minutos conversando e de repente você fala e você olha para o rosto da pessoa e de repente, irmãos, essa pessoa olha para você como que estivesse fora do ar e de repente olha e fala: o que era mesmo que você estava falando? Você já se pegou fazendo isso? Eu disse para você que é uma palavra simples, mas você vai entender o que é que o Senhor quer falar nessa noite. Distração, não é? A distração, às vezes, irmãos, ela pode muitas vezes nos custar muito caro. E assim mesmo como muitas vezes a gente está no meio de uma conversa, e principalmente quando ela não nos interessa, a gente está ali, ouve, e de repente você entendeu? O que é mesmo que você estava falando? A gente passa a não entender aquilo, não é? Muitas vezes é assim mesmo que acontece na nossa vida espiritual, irmãos. Não se engane. Para nós perdermos o foco, para nós nos distrairmos, é muito fácil, é muito simples. Pode ter certeza, você aí no seu bolso mesmo, você tem algo que te distrai diariamente. Você aí no seu bolso, só como exemplo, tem algo que, se você dobrar o seu joelho e colocar do seu lado, e se ele não tiver no silencioso, a cada segundo, a cada minuto, alguma coisa vai te chamar a atenção e você vai se distrair daquilo que você se propôs a fazer. Então, quando nós falamos muitas vezes, irmãos, né, de distração, eu quero nessa noite falar com os irmãos sobre as distrações espirituais, irmãos, né? As distrações que vêm sobre as nossas vidas. Eu separei alguns versículos aqui, irmãos. Isaías 28, versículo 23, vai dizer assim, ó: inclinai os ouvidos, olha só, o Senhor Deus falando para o seu povo, inclina os seus ouvidos e ouvi a minha voz, escutai e ouvi o meu discurso. Por quê? Deus pede para nós: olha, meu filho, me dá atenção, ouve-me, não se distraia, preste atenção em mim, o que eu te ensino, o que eu te falo, não é? E muitas vezes é assim que acontece, irmão, não é? Quando o assunto não nos interessa, que dificuldade para nós mantermos o foco. Se o pregador começar a falar algo que não está me interessando, que eu não gostei,
ser difícil manter a atenção. Assim, e assim mesmo muitas vezes, irmãos, Deus fala conosco, Deus nos alerta, Deus nos orienta, e nós temos muitas vezes dificuldade, porque muitas vezes a gente não fala, mas parece que a gente não concorda com o que Deus está falando, porque às vezes vem nos repreender, às vezes vem puxar a nossa orelha, às vezes vem puxar muitas vezes, sabe, né, ali a orelha, e a gente não gosta disso. Então muitas vezes a distração, irmãos, né, é algo que nós precisamos dar muita atenção, né? Distração. Eu vou falar essa palavra muitas vezes. Quem me conhece sabe que assunto não falta, irmãos, né? Assunto não falta. Eu não vou repetir algumas coisas porque eu quero ganhar tempo para que, né, para encher linguiça. Não, irmão, para que você fique gravado muito bem na sua mente que a distração, ela pode ser o seu maior inimigo. E quer que eu te digo mais ainda? A estratégia do diabo é que você se distraia. A estratégia do diabo é que você esteja distraído. A distração, irmãos, é uma arma poderosa nas mãos do diabo. É a distração. Nossa, mas o pastor Alessandro vai falar 10 vezes, 1000 vezes sobre distração. Eu vou dizer para você como Paulo, eu não me canso de repetir as mesmas coisas a você. Aleluia. Porque quando você sair daqui, você vai lembrar disso. Você vai prestar atenção como é difícil manter o foco, como é difícil não se distrair. Assim, então, para nós tirarmos o foco é fácil. Então, como nessa noite nós falamos, irmãos, de distração, eu não estou falando de distração de você ir passear, de você ir no shopping. Eu não estou falando dessa distração. O pastor nessa noite vai pregar contra as redes sociais, vai pregar contra ir para o shopping, vai pregar contra ir para a praia, vai pregar contra ir para a piscina. Não, irmão, não vou. Não. Eu só quero dizer para você tomar cuidado com as distrações. As distrações, irmãos, né? O divertir-se é muito bom, o relaxar é muito bom, é muito gostoso sair com a família, é muito gostoso tirar um período de descanso, tirar um período de férias. Isso é bom, isso faz parte, irmãos. Mas o nosso grande problema, irmãos, é quando todas essas coisas nos levam a abaixar a guarda, nos leva a não vigiar, nos leva a nos distrair. E hoje há um discurso, irmãos, aí, que eu preciso fazer isso, eu preciso cuidar da minha casa, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso primeiro, a igreja é lá na minha casa. Está certo, é isso mesmo, mas não use isso como uma desculpa para que você se distraia do seu foco, que é o céu, que é o reino de Deus. Porque você pode estar muito bem na tua casa, você pode estar muito bem na tua família, você pode estar muito bem financeiramente, mas você pode estar muito mal com o seu Deus. Aleluia, glória a Deus. A tua vida espiritual pode estar uma ruína, pode de repente você pensar que está tudo bem na tua vida, mas a tua vida espiritual pode estar um fracasso. Todos podem olhar para você e de repente falar: uau, aquela irmã, olha, crentona, olha aquele irmão, ó, abençoado, mas não virar o frigir dos ovos. Pode ser que você esteja equivocado na sua avaliação, está faltando alguma coisa. A distração, irmãos, nos faz muitas vezes entrar nas ciladas do diabo, não é? Então, quando a gente para então para pensar, eu já vou entrar dentro do texto que você vai entender, é só um preâmbulo, né, dentro do assunto. A palavra vigiar, irmãos, a palavra vigiar tem uma conotação para nós muito importante, muito séria, né? Porque quando você está vigiando, não foi isso que você leu aqui, o último versículo? Eu vou voltar lá já, não é? Vigiai. Quando eu estou vigiando, dificilmente eu me distraio. Quando eu estou vigiando, eu estou focado. Qual é a minha função? Vigiar, olhar. Os irmãos que estão lá na porta, qual é a função deles? Olhar, vigiar, tomar conta da porta. Não é assim, pastor? E se eles falharem nisso, de repente pode dar ruim. Não é assim? E na nossa vida espiritual não é diferente, irmãos. Não é diferente. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver funções como, por exemplo, sentinela.
Um sentinela de uma cidade, ele ficava numa guarida, como os soldados ficam aí nos quartéis. Ele ficava lá no alto daquela torre, no lugar mais alto, ali com uma buzina na mão. E quando ao longe ele percebia que o inimigo, que alguém estava se aproximando, cada tipo de sonido daquela buzina significava algo. Quando percebia que o inimigo ia invadir ou queria invadir, o toque da buzina era diferente, e ele estava ali sempre atento, e a vida daquelas pessoas dependia daquele sentinela. Então muitas vezes a nossa vida espiritual depende da nossa vigilância. Aleluia. A vida espiritual da tua casa, da tua família, depende de você, crente, de você estar vigilante. Não é de você relaxar, abaixar, sentar, comer, beber, dormir e se esquecer, não. É estar vigilante, porque enquanto nós estamos vigilantes, nós estamos atentos, e dificilmente nós vamos nos distrair. Aleluia. Então, quando a gente fala então sobre isso, o que Jesus queria era que, diante dessa palavra aqui, não percam o foco do céu. Não foi isso que vocês cantaram aqui hoje? Que era lindo, assim? Que tudo isso é muito lindo. Eu entendi perfeitamente o que vocês cantaram. E muita gente às vezes canta, mas não presta atenção no que está cantando, não é? Muito lindo que vocês cantaram. E é essa tônica, esse é o motivo de nós estarmos aqui. O nosso foco é o céu, irmãos. O nosso foco é o céu. A gente tem plena consciência, o crente tem plena consciência de que tudo isso vai passar, de um jeito ou de outro, seja no arrebatamento da igreja, ou seja, se Jesus vier pedir conta da minha alma hoje, vai passar, e cada um vai prestar conta diante de Deus. Vai prestar conta. Então, não tem como. Então, quando a gente para, então, para a gente observar, né, a gente percebe que algumas coisas, como eu disse, né? Mas o que você estava falando mesmo? Tem pessoas que parece que dá até um tranco, parece que até ele saiu de si, ele reincorpora de novo, entra dentro do seu próprio corpo, assusta de, nossa, misericórdia, eu nem sei onde a minha cabeça estava. Muitas vezes a distração, irmãos. Quantos que estão aqui que já não se pegaram assim? Quem sabe hoje você dobra o joelho para orar, a sua cabeça está tão cheia de coisas que você dobra para orar, e quando você se pega, parece que passou 5, 10, 15 minutos, e de repente parece que eu voltei à vida de novo e voltei para a oração, porque eu estava em tudo quanto era lugar, mas menos ali. A nossa mente sai voando por causa de problema A, por causa daquela coisa que eu tenho que fazer amanhã, por causa daquele negócio que está, né, me ameaçando, ou por causa daquela necessidade que vai surgir. Tantas coisas, irmãos, que nos tiram o foco, e é isso que a gente precisa prestar atenção, assim, e de repente a gente começa a perceber que para nós nos distrairmos é muito fácil. E é aí que mora o perigo, a distração. A distração, ela vem nos momentos mais delicados da nossa vida, irmãos. Nos momentos mais delicados da nossa vida, a gente abaixa a guarda e a gente acaba ficando desprotegido, e a gente passa a não mais vigiar diante de todos os problemas. Agora aqui, voltando então para o texto, irmãos. Dentro desse texto aqui, para você então entender, para depois eu aplicar ela na nossa vida hoje, por enquanto é só um preâmbulo, não é? A gente observa o que? Jesus, ele faz aqui menção à parábola da figueira. Se você voltar o capítulo 13 todo para trás, você vai perceber que o assunto de Jesus aqui era a destruição do templo de Jerusalém, né? Que não iria ficar pedra sobre pedra. Alguém chega para Jesus e fala assim: Senhor, dá uma olhada, que construção linda, maravilhosa, olha aí, ó, que coisa maravilhosa. E Jesus olha e fala assim: não vai ficar pedra sobre pedra em cima disso. Mas os discípulos não conseguiram compreender isso, e Jesus continua ali conversando com eles e tentando explicar para eles, né, que algo de ruim iria acontecer naquele lugar, que Jerusalém seria totalmente destruída, que os inimigos invadiriam Jerusalém, a nação de Israel, e arrebentariam
aproveita essa profecia que ele solta ali para os discípulos, que eles não conseguiram compreender, e começa a falar que no final dos tempos haveria rumores de guerra, fomes, pestes, terremotos, maremotos, né? Que haveria, sabe, filhos se levantando contra pais, pais contra filho, filho matando pai, pai matando filho, e assim seguiria. Mas ele fala assim: olha, mas esses seriam só os sinais, o princípio das dores. Então o Senhor Jesus aqui, ele aproveita, né, um assunto que iria acontecer ali, né, para transmitir para nós uma lição muito maravilhosa nessa noite. Porque a primeira parte desse capítulo diz respeito aos judeus, mas a segunda parte diz agora a igreja, que somos nós aqui hoje. A primeira parte, irmãos, quando Jesus ele fala assim: olha, não ficará pedra sobre pedra. Para aqueles que são estudantes da Bíblia, sabem muito bem, após 35 anos que Jesus profetiza essa palavra, o que acontece? General Tito, um general romano, invade Jerusalém. Invade Jerusalém e os historiadores falam que foi uma carnificina em Jerusalém, em Israel. O exército romano vem, as mulheres que estavam grávidas, as espadas eram passadas nas suas barrigas e as crianças tiradas à força de dentro das grávidas, assim, velhas crianças, não pouparam ninguém, derrubaram o templo, aquela monstruosidade em ouro, pedras preciosas, que Jesus tinha dito que não ficaria pedra sobre pedra. General Tito entra e dá uma ordem: não deixem uma pedra do muro ficar de pé, derrubem, destruam, matem todos. A ira de Deus se levantou contra a nação. Jesus profetiza aqui e diz: olha, vai vir dias que isso tudo vai cair. E alguns zombaram de Jesus, riram dele, acharam engraçado. E alguém chamou para Jesus e falou assim: olha, Senhor, quando que é isso que vai acontecer? Quando isso vai acontecer? Mas Jesus não responde, mas Jesus continua falando, e depois no final ele diz assim: olha, quanto a isso, o dia nem a hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho. Estava falando de si mesmo como homem, não como Deus, né? Mas somente o Pai. E aí ele cita um pouco antes a parábola da figueira, irmãos, né? Nós estamos saindo numa transição, né, da primavera para o verão, não é assim? Todos nós sabemos que essa época agora é a época que as flores desabrocharam, que os ipês ficaram lindos, maravilhosos. Quando a gente vê isso, o que a gente fala? Olha, está chegando o verão. Nós sabemos também. Jesus fala para eles assim: olha, vocês são tão espertos, vocês estão me perguntando quando essas coisas vão acontecer. Quando a figueira começa a brotar, o que vocês falam aí? Que Israel, a figueira era um símbolo muito forte. Quando os ramos começam a brotar novinhos e despontar, vocês dizem: está chegando o verão, não é assim? Pois então, vocês não sabem discernir os sinais dos tempos? Então, quando a gente começa a observar essa palavra, irmãos, a gente precisa prestar atenção numa coisa. A primeira parte se cumpriu. Quem é que duvida que Jerusalém caiu por terra? Um dia eu tive, por graça de Deus, há 27 anos atrás, a oportunidade de pisar ali e olhar com os meus olhos aquilo que restou desse lugar que Jesus falou, não é? Que hoje tem uma mesquita muçulmana em cima, não é? Mas quando a gente começa a olhar para o que Jesus falou, irmãos, se cumpriu 35 anos depois. E depois Jesus aproveita para falar do fim do mundo, para o final dos tempos, para os tempos da tribulação, para os dias que nós estamos vivendo hoje. Ele alerta a sua igreja para que se vigiem. Vocês vigiem, tomem conta, tomem cuidado, porque vai acontecer. Vai acontecer. E o que eu quero chamar a sua atenção nessa noite é: o que Jesus falou se cumpriu nos tempos, né, de Jerusalém, 35 anos depois. Quem garante para você que o arrebatamento da igreja não vai acontecer hoje? Quem garante para você que de repente Jesus pode vir buscar a sua igreja e a partir de amanhã aqueles que ficarem vão ficar para algo que será catastrófico? Porque se aquilo que aconteceu com Israel lá em Jerusalém foi
uma carnificina. A Bíblia fala que nos nossos dias, irmãos, vai ser muito pior, vai ser muito mais terrível. E aí a gente começa a achar que os sinais são terremotos, não é? Somente terremotos, peste, praga, fome. Isso as coisas sempre aconteceram, irmãos. Desde que o mundo é mundo, o terremoto sempre aconteceu, peste sempre aconteceu, guerras sempre aconteceram. Mas o que o Senhor Jesus quer nos chamar a atenção é: vigiem, prestem atenção, que vocês vão ver que essas coisas vão começar cada vez mais e mais tomar forma, cada vez mais vão ficar evidentes. E muitas vezes, irmãos, o tempo começa a passar e a gente começa a achar que não vai acontecer, irmãos, não é? Não vai acontecer. Tudo que o Senhor Jesus falou parece que ficou no passado. Parece que muitas vezes a gente fica meio anestesiado, principalmente quando a gente fica frustrado, irmãos, né? Frustrado com algumas coisas. Eu peço licença para os irmãos aqui. Estou passando aqui, irmãos. A gente começa, irmãos, assim, a relaxar muitas vezes, porque a gente muitas vezes fica chateado, irmãos. Às vezes a gente quer prosperar, e falaram para a gente que se eu aceitasse a Jesus como meu Salvador, eu ia prosperar. Muitas vezes a gente vem para Jesus com uma doença, com um problema muito sério, e a gente acredita que Jesus vai nos curar, e a gente começa a caminhar, e Jesus não nos cura daquela doença, não é? Muitas vezes nós passamos por um problema doméstico, problemas conjugais, tantas coisas que acometem a igreja, que acometem as nossas vidas, e muitas vezes parece que a nossa fé vai se esmiuçando, parece que a nossa fé vai se enfraquecendo, parece que muitas vezes parece que não vai acontecer nada, parece que tudo aquilo que me ensinaram, que falaram, parece que é tão distante, parece que isso nunca vai acontecer. As distrações, irmãos, as distrações muitas vezes elas nos faz pensar que as coisas não vão acontecer. Eu sei o que Jesus fez na minha vida, irmãos, eu sei quem eu era, eu sei o que a palavra de Deus impactou na minha vida naquela terça-feira, naquele primeiro dia que eu ouvi ela, e eu sei quem eu era, e eu sei quem eu sou hoje, irmãos. E o nosso grande problema às vezes é nos esquecermos quem nós éramos, esquecer aonde nós estávamos jogados na lata do lixo, muitas vezes, que as pessoas olhavam para nós e não davam um traque pela nossa vida. Mas o Senhor foi lá, nos resgatou, nos transformou, nos colocou de pé, nos fez assentar como príncipe na casa dele, nos fez pregadores, líderes e tantas coisas. E o tempo vai passando e a gente começa a ficar frustrado com algumas coisas, e a gente parece que vai relaxando, vai abaixando a guarda, para de vigiar, começa a entrar nas cirandas do diabo, começa a fazer, né, aquilo que o diabo quer que nós façamos. Ao mínimo, irmãos, que é óbvio, né? Não dá tempo para que a gente possa cantar ele, mas se tivesse tempo para a gente cantar, mas você ia entender. Eu poderia fechar a Bíblia e você ir embora para sua casa, que você iria entender o que Jesus queria falar com essa palavra aqui. Olha, não é? Vigiai, né? Vigie, porque pode ser que o dono da casa volte inesperadamente. E o dono da casa, antes dele ir viajar, ele chamou os seus servos e disse assim: João, você vai pregar. Maria, você vai ser uma missionária. Pedro, você vai cuidar da minha casa. Ô Joaquim, você vai ficar lá na porta. A cada um o Senhor deu talentos, deu uma função, a cada um o Senhor capacitou, deu dons espirituais, foi e falou: cuidem, executem, me esperem, não abaixem a guarda, fiquem vigiando, porque eu vou voltar. E o Senhor Jesus aqui ele faz a analogia: vigiem, porque pode ser que o dono da casa volte a qualquer momento, inesperadamente, e te encontre você dormindo. Sabe aquela palavra da ceia que o pastor vai ler aqui no próximo sábado? O finalzinho dela: por causa disso, entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem.
nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Muitas vezes, irmão, nós somos bons para olhar para os outros, olhar para o outro, vigiar a vida do outro, observar o que o outro está fazendo, olhar a casa de A, a casa de B, ver a vida do pastor, seja do líder. Mas muitas vezes a gente se esquece que o nosso foco é vigiar a nossa própria vida, é tomar conta da nossa própria vida. Então o hino 36 vai dizer assim, olha: da linda pátria estou bem longe, cansado estou, eu tenho de Jesus saudade, ó, quando é que eu vou. Passarinho, belas flores querem cantar, mas são mas contemplou meu lar. Esse hino fala tudo, irmãos. A nossa pátria não é aqui. E tem tantas coisas belas que querem nos tirar o foco, querem nos fazer trocar a graça, a misericórdia de Deus, a comunhão com o Espírito Santo, com coisas que nos faz perder o foco, irmãos. Então a palavra-chave nessa noite para nós é: vigia, crente. Já viu aquela expressão que os mais velhos tinham? Hoje não, hoje não é nem mais Pai do Senhor, hoje é paz, né? Mas os crentes da paz do Senhor, os canela de fogo aí, sabe? Lembram muito bem disso. Dependendo da situação, alguém falava assim: vigia, crente. Pastor Alberto, eu lembro muito bem, quando a ele brincava com a gente, né, pastor? Vigia, Luizinho. Que ele era grandão, né? Ele podia falar. Tem uns camaradinhos que é desse tamanhozinho e chamam de Luizinho, né? Mas ele falava: vigia, Luizinho, né? Vigia, vigiar, não é? Não se distraia. Quantos já não ouviram essa expressão, irmão, não é? E aí a gente começa a observar alguns conselhos, irmãos, que a palavra de Deus traz para nós nessa noite, irmãos, sobre não se distrair, estar vigiando, né? O grande problema, irmãos, falar sobre esse assunto, eu não sou o pastor da igreja, esse assunto para o pastor, mas, irmãos, o nosso grande problema é a nossa falta, irmãos, de senso de saber que eu preciso orar. Você não se engane, crente. Você pode enganar todo mundo com a sua carinha de crente. Você pode botar uma Bíblia de estudo pentecostal, a Bíblia de Spurgeon debaixo do braço. Você pode botar uma Bíblia de 2 metros de comprimento debaixo do braço. Isso não significa nada. Para Deus, Deus enxerga o nosso coração. Ele sabe realmente o que eu sou, quem eu sou. E às vezes, irmãos, eu quero mostrar uma coisa que eu não sou. E muitas vezes eu não estou nem aí preocupado de buscar ser realmente quem eu devo ser. E o Senhor Jesus deixou nós na casa e disse: olha, fiquem aí, vigiem, trabalhem, preguem, cuidem, orem, me adorem, prestem culto a mim, fiquem vigiando, não se distraiam. Mas a gente muitas vezes olha para a igreja, quantos que estão dispostos realmente a viver uma vida de piedade? Quando eu falo uma vida de piedade, irmãos, é você saber que você precisa orar. O pastor não precisa te intimar, ficar mandando mensagem para você, não precisa te cobrar para você estar no culto, porque eu sei que eu preciso estar aqui. Não precisa me chamar para vir para o matutino, mandar uma mensagem no meu celular, porque eu vou lá, porque eu preciso orar. A escola dominical, irmãos, é algo que vai me fazer eu crescer? Não adianta, não precisa ninguém me obrigar a ir. Eu vou porque eu preciso crescer. Eu preciso, culto de doutrina, não precisa o pastor se rasgar. Coisa mais triste que tem quando o pastor olha para a igreja de domingo, vê o número, chega
segunda-feira, terça-feira, não tem nenhum quarto, ele olha, irmão, dá uma tristeza na nossa alma, parece que, parece que as pessoas todas distraídas, parece que não tem mais importância determinadas coisas, mas o Senhor avisou, não se distraia. Porque quando você troca alguma coisa de Deus por outra, você toma cuidado que você está se distraindo, e uma coisa vai te levando a outra, e quando você perceber, você já abaixou a guarda. Você já abaixou a guarda. Em 1 Pedro 4,7 vai dizer assim, mas já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrio e vigiai em oração. Então vigiar, irmãos, é um motivo para nós não ficarmos desapercebidos. Quanto mais você ora, mais você vai perceber a necessidade de você orar. Quanto mais você lê a palavra de Deus, mais você vai perceber que você precisa ler mais ainda. Não é para agradar ninguém não, é para que você possa conhecer quem é o teu Deus. Então quando a gente fala vigiar, irmãos, é no sentido espiritual, sabe? Significa, sabe o que? Eu anotei algumas coisinhas para não esquecer. Significa você tomar cuidado com o que você faz. Que quando a gente não vigia, quando a gente, irmãos, começa a se distrair com as coisas, sabe o que vai acontecer? Você precisa começar a tomar cuidado com os valores que você tem no seu coração. Os valores começam a se perder. Já viu crente a favor de pena de morte? Já viu crente a favor de aborto? Já viu crente a favor de determinadas coisas que jamais nós deveríamos ser a favor? Muitas vezes a gente começa, irmãos, a inverter os valores por falta de conhecimento e falta de intimidade. Cuidado com as aparências. Quando a gente abaixa a guarda, a gente passa a não mais, se importar com isso, e a gente passa muitas vezes a viver de aparências. Cuidado com a sua opinião. A sua opinião diante das coisas de Deus não serve para nada. A minha opinião diante das coisas de Deus não serve para nada. O que serve para nós é aquilo que Jesus disse, é a palavra dele, é a opinião dele, é o que ele pensa, é o que ele acha, é o que ele nos orientou. Eu fico com ele. Então a minha opinião é a tua, não interessa. E muitas vezes nós nos achamos achando que nós somos o último pacote de bolacha. Nós somos a última Coca-Cola do deserto, e a nossa opinião muitas vezes não serve para nada. Uma outra coisa, irmãos, tomamos cuidado com a nossa religiosidade, porque muitas vezes quando a gente para de vigiar, quando a gente se distrai com as coisas do reino de Deus, nós nos tornamos religiosos. Estamos achando porque tocamos, ou porque pregamos, ou porque fizemos algum trabalho na igreja, você já ganhou a sua salvação, Jesus vai perdoando aí, eu estou ali. Vai não, irmão. Vigia. Toma cuidado com o que você pensa, toma cuidado com o que você fala, toma cuidado com as tuas atitudes lá dentro da tua casa, toma cuidado com as tuas atitudes lá na empresa onde você trabalha, toma cuidado com o seu linguajar onde ninguém está perto, os crentes não estão perto de você está no meio dos mundanos. Toma cuidado quando a gente começa a olhar, irmãos, tomar cuidado com as palavras, tomar cuidado, irmãos, quando você fica nervoso. Você tem direito de ficar nervoso, eu tenho direito, você tem, mas o problema, irmãos, quando a veia do pescoço fica dessa grossura, aqui e a gente perde a cabeça e a gente começa a fazer coisa que não devia, que é uma outra coisa. Cuidado, irmãos, quando os problemas batem na nossa porta. O nosso grande problema é quando a gente abaixa a guarda, para de vigiar e a gente se distrai, é quando os problemas batem. Basta ficar desempregado, Deus não me ama mais, eu já não quero mais orar, não quero mais ir para a igreja. Basta bater um problema de doença dentro de casa, eu passo orando, pedindo oração e nada acontece. De repente eu já fico moado, eu já começo já a baixar a guarda, já não oro mais porque eu acho que nada vai acontecer. E assim vai, irmãos, Quantas coisas, irmãos, Quando nos falta o recurso. Quantos crentes eu já vi embora da igreja, porque às vezes foi prometido algo para ele e não aconteceu, e ele se entristeceu, ele se sentiu enganado e foi embora, Quando estamos irritados, irmãos,
quando alguém fala da gente? Como que é que você se comporta quando alguém fala de você? Você já parou para pensar? Qual é a sua atitude? Nós sabemos muito bem como que é isso, não é, você? A gente sabe muito bem o que é isso, né? O que é você ter que se segurar? Você está sabendo que estão falando de você? Às vezes a pessoa está falando de você, te abraça, dá até um beijo no seu rosto, e você fala miserável, como o pastor Fábio fala, né? Oh, miserável! Mas eu tenho que fazer de conta, eu tenho que tomar cuidado com as minhas atitudes, né? E muitas vezes eu sou humilhado, eu me sinto humilhado, e essas reações todas, eu estou citando tudo isso, irmãos, que são coisas do nosso dia a dia. Não se engane, isso é um combustível para o diabo nos usar, é uma ferramenta que o diabo usa para que a gente possa parar de orar, pare de vigiar, perca o foco do céu, não tenha mais esperança na vida eterna. Muitos de nós estamos caminhando assim, irmãos, parece uma rocha. Tem uma frase de Gandhi que ele diz assim: os cristãos são como uma rocha jogada dentro do mar por milhares de anos, e quando essa rocha é tirada de dentro do mar e partida no meio, dentro dela está seca. E muitas vezes nós caminhamos tantos anos dentro da casa de Deus, já temos carteirinha de membro, já estamos há 40, 50 anos na igreja, mas a oração não faz mais a gente chorar, as almas perdidas não conseguem mais nos comover, os problemas dos irmãos não nos sensibiliza ao ponto de me fazer ir orar e interceder pelos meus irmãos. O sofrimento muitas vezes do pastor da minha igreja não me sensibiliza e me faz me fazer eu orar mais ainda pela vida dele ou da sua família. E muitas vezes nós vamos ficando secos, irmãos, nós vamos ficando estucados, vamos perdendo foco, vamos perdendo tudo aquilo que nós no começo tínhamos. Você lembra quando você se converteu? Você lembra a primeira vez que você pisou na igreja? Que você sentiu aquela presença maravilhosa pela primeira vez do Espírito Santo? Que você não se continha dentro de você? Pois é, você continua assim ainda? Aquele fervor para orar, aquele fervor pelas almas, né? O dia de hoje, como que foi a sua vida de oração hoje? Como que foi o seu momento de intercessão mesmo hoje? Eu estou falando isso diante de Deus. Deus está olhando para cada um de nós, irmãos. Nós precisamos fazer uma avaliação em nossas vidas, irmãos, né? Nós precisamos fazer uma avaliação, vigiar, porque a qualquer momento o Senhor pode voltar. E quantos vão ser pegos de surpresa, irmãos? Quanto pecado escondido, quantas coisas não confessadas, quantas vidas mundanas, irmãos. Eu não estou falando aqui, espero em Deus que nada disso tenha aqui dentro, irmãos. Eu não conheço com exceção 2, 3 aqui, ó. O resto para mim é todo mundo é novo, não sei da vida de ninguém. Alguns eu conheço somente de vista, mas como se Jesus voltar agora, como que vai ser esse encontro com Ele? Ele vai me pegar dormindo ou acordado? Ele vai me pegar vigiando ou distraído? Será que você tem se preocupado mais com os lazeres, com o seu celular, com o seu Facebook, com o seu Instagram, com o seu WhatsApp? Porque a gente tem tempo bastante para essas coisas, não é? Ah, pastor, lá vem ele, irmão, não tem como fugir disso. As distrações estão colocando crentes na porta do inferno. As distrações desse mundo, irmãos, estão sugando o nosso tempo, sugando as nossas emoções. Tem muita gente que fica olhando a vida dos outros nas redes sociais e fica se sentindo frustrado, mas não se engane, aquilo tudo é um mar de ilusões, de fantasia. É sempre assim, ó. Na verdade está lá, sangrando por dentro, está uma desgraça a vida dele, mas vamos tirar uma selfie. E a vida real não é nada disso, irmãos. A depressão está aumentando cada vez mais na vida das pessoas, pessoas depressivas, crentes depressivos, crentes frustrados, crentes abaixo de remédio, tarja preta, tanto crente sofrendo, porque perdeu a sua comunhão com o Espírito Santo. E o Senhor Jesus aqui, Ele fala, já estou encerrando que o meu tempo já está acabando, e Ele fala assim, ó, estejam de sobreaviso, vigiem,
porque vocês não sabem quando será o tempo. É como um homem que, se ausentando do país, deixa a sua casa, dá autoridade ao seu servo, e a cada um a sua obrigação, e ordena ao porteiro: vigie. Portanto, vocês vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, se de tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para ele que vindo inesperadamente não encontre vocês dormindo. Vigie, tome conta, preste bastante atenção. Olha, para encerrar, irmãos, alguns personagens, eu vou pular aqui em cima de algumas coisas que eu estava planejando dizer. Sansão. Quem não conhece a história de Sansão aqui, né? Um nazireu, um homem de Deus, consagrado a Deus. Como foi a vida de Sansão e como foi o final dela? Começou muito bem, ungido de Deus, um homem forte, poderoso, cheio do Espírito na sua vida, não era assim? Mas o final dele qual foi? Morreu no colo do inimigo, né? Foi no colo do inimigo que ele assinou a sentença de morte dele. Por quê? Porque ele começou a brincar com Deus, passou a baixar a guarda. Sansão deixou alguns princípios, alguns valores que foram estabelecidos, porque ele era santo, era separado por Deus, e ele começou a agir como um mundano, andar com as prostitutas, tocar em morto, fazer um monte de coisa que Deus tinha mandado ele não fazer. E o final dele qual foi? Furar os seus 2 olhos. E o grande e interessante de tudo isso é, quando da última vez Dalila ali corta o seu cabelo, quando enfim ela consegue descobrir o segredo dele, o que ele faz? Me levantarei e farei como sempre, de todas as vezes. Aí a Bíblia diz assim, ó, vírgula, e ele não sabia que o Espírito de Deus havia saído dele. Quando chegou os inimigos, furaram seus olhos, acabou a vida de Sansão. Tem um outro personagem, irmãos, Esaú. Esaú, o primogênito, irmão de Jacó, né? Jacó, o filhinho da mamãe, criado com a avó dentro de casa, bonitinho, ficava dentro de casa com a mamãe. Esaú, o caçador, aquele que saía, do agrado do pai, não é? E o que acontece no final da história? Porque eu não tenho mais tempo para ficar narrando isso, né? Esaú chega em casa agora com fome, e aí, por causa de um prato de comida, irmãos, um prato de comida, ele faz o negócio mais besta desse mundo. Ó, eu te dou um prato direitinho para você, só que você me dá o direito de primogenitura para mim? O que me interessa o direito de primogenitura? Eu estou com fome, me dá logo aí, está feito esse negócio. Aí você vai ver o livro de Hebreus dizendo assim, ó, não seja nércio como Esaú, né? Que ele trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha, e depois ele chorando, se humilhando, não adiantou mais, ele não conseguiu mais de volta, perdeu. E muitas vezes na nossa vida, irmãos, a gente não para pensar, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, mas Ele quer que você vigie, que você tome conta da sua vida, que você cresça, que você amadureça, que você pare de andar de carona na oração dos outros, que você tenha os seus próprios testemunhos, que você ande com as suas próprias pernas. O pastor está aqui para orientar a sua vida, mas o pastor não tem obrigação de carregar você nas costas a vida inteira. Você tem que entender que você tem que caminhar. A criança, ela nasce, a mãe dá de mamar, começa a comer, chega um dado momento que ele tem que parar de comer papinha. Ele tem que parar de comer papinha. Mas parece que tem crente que a gente tem que estar sempre com uma chupeta de uma mamadeira para ele, porque é sempre um menino, uma menina na fé, está sempre, estou fraco, estou caído, estou derrubado, e nunca cresce, irmãos. Essa palavra que eu estou trazendo para você nessa noite é vigia. Olha a sua vida, como você está no dia de hoje. Você está alerta? Se Jesus vier hoje, você sobe? Eu não preciso saber disso, mas você sobe. Você sabe se você sobe. Como que está o seu coração? Como que está o seu interior? Como que está a sua vida lá dentro da sua casa? Ô marido, como que você está tratando a sua mulher dentro da sua casa? Ô pai, ô mãe, como que é que você está tratando o seu filho quando ninguém está vendo? Né? Ô irmão, você lá na empresa, como que é o negócio lá quando você está lá no meio das pessoas que não são crentes? Como que é? Como que você age? E Jesus está dizendo para nós, meus filhos, eu estou voltando. Olha o
os sinais. Olha aí, ó, quando a figueira começa a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Olha aí, as flores começaram a desabrochar, vocês sabem que está chegando o verão. E vocês não observam que eu estou vindo, eu estou quase chegando, já estou quase às portas, já estou quase ali, ó, quase chegando às portas. E tem muita gente dormindo, vivendo como se Jesus não ia voltar hoje, como se as coisas não iriam acontecer. A vida do crente é uma vida de prontidão, irmãos. É uma vida de vigilância. Não se engane. Não se conforme com a sua vida. A vida como você está. Você precisa sempre melhorar. Minha irmã, a tua casa precisa melhorar mais ainda. Meu irmão, você precisa melhorar mais ainda. Você precisa crescer mais ainda. O Senhor quer que nós cresçamos a estatura da fé de varão perfeito. Nós não precisamos mais de mamadeirinha, não precisamos mais de chupetinha. Chupa aí, neném, a chupetinha, porque parece que muitas vezes a gente não aguenta nada. Qualquer coisinha a gente se emburrica, a gente já quer largar tudo, quer chutar tudo, quer largar, desanima fácil. E o Senhor nessa noite está te falando: olha, vigia, se fortaleça, me busque em oração, fique firme, porque eu estou às portas. Aleluia, glória a Deus. Porque eu posso voltar inesperadamente para buscar a igreja, e eu não quero te encontrar dormindo. Aleluia. A palavra das 10 virgens deixa bem claro isso para nós, irmãos. As 5 prudentes e as 5 loucas. Nós fazemos parte de qual grupo? Qual grupo que você faz parte? Você faz parte daquelas 5 prudentes que carregavam sempre uma vasilha com algo a mais, não somente na lamparina. Isso significa o quê? Eu estou orando, mas eu estou sempre buscando cada vez mais e mais. Eu estou sempre procurando me encher, porque a qualquer momento pode chegar o dia mau e eu não vou ter força. E aí aquela reservinha que eu tenho, eu vou estar de boa ali até eu me fortalecer de novo. Ou você faz parte das loucas, que não se importam, que se importam só com a aparência, de estar somente como a rainha Elizabeth, num canto como um vaso de flor. Tá bom, nós estamos somente aqui dentro, já está bom. E o Senhor está dizendo: eu quero ter comunhão com você, eu quero que você tenha experiências comigo, eu quero que você veja milagres, eu quero que você seja o portador da minha palavra, que sinais, maravilhas sejam executados pela sua vida. Não se menospreze, meu irmão. Quem sabe nessa noite você está se achando aqui um coitadinho, um fraquinho, um pequenininho, eu não sirvo para nada. E o Senhor está te dizendo: crente, se levanta, porque eu tenho obra, eu deixei algo na sua mão. Faça a minha obra. Aleluia. Faça aquilo que eu deixei. Glória a Deus. Fazer. Faça o melhor que você pode fazer. Se esmere, se esforce. Se você for chamado para limpar a igreja, limpe o melhor que você puder. Se você for chamado para dar um folhetinho na rua, dê esse folhetinho com a maior satisfação que você pode dar. Se o Senhor te chamou para pregar, se prepare, faça o seu melhor para o Senhor. Se você veio para adorar a Ele nessa noite, não entregue o resto para Ele. Ah, Senhor, eu estou aqui hoje, sabe, Senhor, eu estou só o pó, Senhor. Não, Senhor, eu te adoro, eu te louvo. Aleluia. Eu vim aqui para cantar. Glória, glória a Deus. Eu vim aqui para te adorar, para dizer que não tem outro bem maior além de ti. Fique com essa mensagem nessa noite, porque é isso que eu quero. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória, glória a Deus.